Bom dia, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Irmãos, hoje é domingo, manhã linda, e nós temos aí um compromisso com a nossa igreja, com o estudo da Escola Bíblica Dominical, a terceira lição do trimestre. E eu fui desafiado, irmãos, a nós estarmos estudando junto esse texto, essa lição preciosa da Palavra de Deus. Eu sou o pastor Elias, eu recebi da nossa querida diretora, a irmã Esther, o compromisso de nós estarmos estudando junto essa lição. O nosso pastor é o pastor Cleibio Peixoto, e nós estamos aqui, irmão, para junto nós estarmos aqui estudando esse tema precioso da Escola Bíblica Dominical. E esse tema nos traz um confrontamento, uma responsabilidade, uma resposta, né? Que é a história da igreja. Irmãos, qual é a minha história? Qual a sua história? Nós somos a igreja, nós temos essa responsabilidade de representá-la nesse tempo que o Senhor nos chamou e nós aceitamos. Como é que nós temos lidado, irmãos, com essa responsabilidade? Creio que todos nós, irmão, temos algo extraordinário para nós cumprirmos dentro dessa missão da igreja que o Senhor nos chamou para realizar na terra. Irmãos, eu achei muito interessante esse tema, esse estudo, muito bem elaborado, e ele está baseado lá em Atos 28, de 13 ao 31. Mas por falta de tempo, irmãos, assim, um pouco corrido, nós vamos ler apenas o versículo 30 e 31, que é o texto áureo dessa lição. É um ponto importante que nos traz a uma reflexão, tá bom? Então, aqui na minha versão, eu vou ler aqui o versículo 28, do capítulo 28, os versos 30 e 31. Que nós dizemos que é o texto áureo dessa lição. É uma base muito importante e fala bem assim na minha versão. Paulo, prisioneiro, durante 2 anos. Por 2 anos, permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos que os procuravam, pregando o reino de Deus e com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, nós vemos aqui nessa história da igreja, representando aqui o apóstolo Paulo, ele traz para nós alguns momentos, irmãos, muito difíceis que ele passou. Mas em nenhum momento ele questionou o chamado dele, a missão dele, irmão. Porque muitas vezes nós queremos estar, irmão, em posição de conforto, não é? Mas a Bíblia, a palavra de Deus, o Evangelho, em nenhum momento ela nos chamou ao conforto, à facilidade. Portanto, ela é um ministério. E nós, irmãos, estamos aqui para a gente estar pensando junto e aprendendo, né? O que isso representa para mim hoje, para nós como igreja. E nós queremos introduzir, irmão, antes nós vamos orar, pedindo ao Senhor que direcione esse estudo, para nós estarmos aqui pensando e tirando aqui alguns ensinamentos preciosos, alguns conselhos muito importantes para a nossa vida, como igreja de Jesus nesse tempo. Oremos então. Nosso Deus e Pai, nós te rendemos graça, Senhor, pelo privilégio, Deus, de poder falar do teu amor, de pregar a tua palavra, ensinar, ó Deus, aquilo que nós recebemos do Senhor. Tudo é teu, Senhor, tudo vem do trono da tua graça. Nós estamos aqui, ó Deus, apenas como instrumento nas tuas mãos, para nós estarmos aqui compartilhando e nos preparando, Deus, para ouvir a tua voz. Fala o nosso coração, Pai, nos dê clareza, nos dê entendimento, graça, sabedoria na tua palavra, para nós transmitir, ó Deus, aquilo que tu tens a falar a cada um coração que acessar os canais da sua igreja. Aquelas famílias, Deus, que não pode estar no templo, Senhor, que elas possam estar sendo alimentadas, Senhor Deus, com a porção separada, Deus, especialmente para as suas vidas.
Assim oramos agradecido em nome de Jesus. Amém. Irmãos, e aqui nós vamos introduzir esse estudo dizendo que nesse texto o apóstolo viajava como prisioneiro a Roma. Lucas decide detalhar esta última viagem de Paulo. Nela teremos um recorte da história da igreja, que nos oferece preciosas lições para a igreja hoje, dentre as quais revela nossa identidade e missão. Os primeiros passos da igreja, naquela época, orienta nossos passos hoje, irmão. Então, eu fico aqui, meu irmão, perguntando para mim mesmo, qual é a minha missão hoje? Qual é a missão da igreja hoje? Qual a orientação nossa que possa refletir na missão que recebemos? Irmãos, isso aqui me confronta, isso aqui me dá assim, uma responsabilidade muito grande, traz para mim uma responsabilidade de eu rever algumas coisas, como que nós temos visto essa missão da igreja nos dias de hoje. E o primeiro tópico, irmãos, dessa lição, né, o texto áureo aqui que nós vamos ler, que nós já lemos, né? Então ele diz para nós que o texto sagrado nos revela que esta última viagem de Paulo foi repleta de intercorrência. Ele enfrenta uma tempestade, sofre um naufrágio que o coloca numa ilha chamada Malta. Nela, uma cobra fixa as presas na mão de Paulo, porém, sobre olhares atônitos dos nativos da ilha, Paulo o lança no fogo junto com os gravetos que juntavam. No versículo 27 e 28, percebemos que apenas dessas situações ruins, o cuidado de Deus é inquestionável. Meus irmãos, eu não sei como é que está a sua vida hoje, como é que estão os seus problemas, sua casa, sua família, o seu trabalho, a sua vida social, a sua vida estudantil, a sua vida no modo geral. Aqui nós vemos, irmãos, o apóstolo Paulo em momentos de grandes tribulações, de dificuldade, de luta, e nós vemos a proteção de Deus cuidando da vida desse homem. Eu não sei quais têm sido os cuidados que você tem percebido que Deus tem providenciado na sua vida. Eu tenho, irmão, passado por grandes provações, grandes momentos de muita dificuldade, lutas, mas em todo o tempo eu vejo a mão de Deus operando na minha vida, irmão. Não é de trazer algo irrelevante, algo que eu penso que não vai acontecer, que está tudo errado comigo. Não, irmão. Eu consigo perceber que nos momentos mais difíceis da minha vida, como aqui a história fala, o texto fala da vida do apóstolo Paulo. Irmãos, o homem sofre um naufrágio e chega a uma ilha, assim como tábua de salvação, e chega ali e é mordido por uma serpente. Aquele povo, né, que são os bárbaros, aqueles homens que não falavam aquela língua, ele imaginou, coitado desse homem. Ele conseguiu ser salvo de um naufrágio e chega aqui e morre numa picada de uma serpente. Irmão, quantas vezes que nós passamos momentos que nós falamos, Senhor, agora é o fim, não tem mais jeito, acabou. Irmão, mas em nenhum momento o Senhor fala isso para mim ou para cada um de nós que lemos as Escrituras e entendemos aquilo que o Senhor tem feito e faz por nós. Eu creio que cada um momento é um desafio, irmãos, e Deus tem nos salvado cada manhã. Cada uma situação, o Senhor tem provido os recursos, né? As provações vêm e Ele nos aprova com a sua mão poderosa de amor e infinito pela humanidade. E aqui, irmãos, ele fala, a história do apóstolo Paulo não é diferente. Nesta viagem, o Senhor cuidou de maneira milagrosa, salvando Paulo da morte. Agora, continua usando uma igreja para cuidar dele. E sua
comitiva quando chegaram à cidade chamada Puteoli, né? Que é uma ilha, que esse local é um local onde que é um porto, né? Que é onde recebia os navios, e ali tinha muitas pessoas, e ali Paulo chegou nesse local e ele viu o aconchego, o cuidado do povo, né? No texto original, o grego, a palavra paracliteme deixa claro que a igreja insiste em cuidar de Paulo. Com esta ação, ela revela uma marca distintiva da igreja que tem o Consolador, o Paráclito. A igreja foi instrumento do cuidado de Deus no momento muito carente e necessidade do velho apóstolo. Irmão, nós vemos aqui que o Senhor manda o Espírito, o Consolador, nos momentos de luta, de sofrimento, ele manda o socorro, né? O Paráclito, a provisão de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus, o cuidado de Deus, para confortar e trazer para ele uma reflexão de saber que o Senhor ele está presente em todo momento, que ele não desista, né? Porque ele recebeu esse cuidado do Senhor. E aqui ele continua, irmão. Outro momento dessa viagem de Paulo foi a ação da igreja em Roma, ao saber do seu desembarque na capital do império. O texto diz: tendo recebido notícia, nossos irmãos de Roma vieram ao nosso encontro até a praça de Ápio e a 3 vendas. Quando Paulo os viu, deu graça a Deus e se animou. No verso 15, a igreja chega junto do seu líder e ele se anima. Vemos que ele vai ao encontro de Paulo, demonstrando que a igreja de Cristo se faria presente naquela difícil fase do servo do Senhor. Nessa passagem bíblica cai o mito do pastor que é super-humano e que o líder não se entristece ou desanima, pois os líderes, os pastores, são pessoas de Deus, sim, mas isto não significa que são autossuficientes, inexpurgáveis, que nunca perde o ânimo. Nem se entristece. Sou pastor, é um ser humano também, se fragiliza. Acredito que talvez Deus esteja usando esta lição para o próprio Deus cuidar dele ou dela para o meio da sua vida. Irmãos, quantas vezes que nós nos colocamos, irmãos, em posição de poder? Nós achamos que nós temos Cristo, nós somos superiores, somos melhores, somos mais capazes. Mas ele deixa claro, esse texto, irmãos, que nós somos limitadíssimos. Nós estamos aqui, irmãos, vencendo as barreiras, as dificuldades, as aflições, as perseguições, os desprezos, irmão, a falta de reconhecimento, mas não é porque nós somos bons ou ruins. Nós estamos aqui porque nós cremos no Senhor Jesus. Foi Ele quem verteu sangue, meu irmão, por mim e por você. Não é nenhum líder, não é nenhum pastor, não é nenhum super irmão cristão. O grupo, irmãos, ele traz para nós uma convivência, um relacionamento, onde nós podemos aqui criar e trazer algo junto, juntar os nossos pensamentos e levantar caminhos, irmão, estratégia para nós estarmos sendo úteis à obra de Deus. E muitos acham que pastor, líder, professores, líder de organizações tem o dever de ser super-homem, ser o melhor, ser o sábio, ser o mais capaz. Não, irmão, todos nós temos nossas limitações. Todos nós temos saberes diferentes. Todos nós somos importantes no reino de Deus. Deus deu missões individuais, separadas, a cada um líder.
cada um servo, cada uma pessoa, irmão, que são úteis ao reino de Deus, em prol de nossos irmãos, de vidas e famílias que estão perdidas sem Cristo, porque não foram ensinadas, irmão. Nós estamos muitas vezes orando, pedindo a Deus um local para nós morarmos no céu, mas deixamos de cumprir nossa missão aqui na terra, que é cuidar do outro, levantar caminho, estratégia, irmão, para nós alcançarmos essas vidas que estão tristes, desanimadas, sem paradelo, sem recurso nenhum, sem nenhuma capacidade de sobrevivência. E a igreja, irmão, está aqui para cumprir esse papel. A missão da igreja é essa, irmão, não tem outra. E nós muitas vezes nos sentimos em posição privilegiada, e não temos isso. Isso não é verdade. O Senhor não nos ensinou isso na sua palavra. E essa lição traz para nós esse confrontamento. E aqui em seguida, irmãos, o outro tópico, ele fala que a igreja experimenta na sua história a liberdade, apesar das cadeias e prisões. Irmãos, que desafio, irmão. Qual é a sua cadeia? Aonde que você está preso? Aonde que você tem sido impedido, irmão, de cumprir sua missão dentro e fora da igreja? O que tem te trazido tristeza e desânimo? Irmão, nós precisamos pensar nisso, que está lá em 28, de 16 ao 20, ele traz para nós o texto que nos dá essa visão. O apóstolo Paulo foi um homem que vivenciou muitas cadeias e prisões. Todavia, foi por intermédio deste homem que a igreja avançou pelo mundo conhecido da época. Fica claro para nós que mesmo em prisão domiciliares, o coração de Paulo pulsa um desejo de pregar sobre a verdadeira liberdade que somente o Evangelho de Cristo tem a oferecer. Com sua vida, ainda aprendemos que a cadeia, grades, masmorra, lei e enfermidade não pode parar a igreja de Cristo mesmo. Cristo mesmo libertou com seu sangue, irmão, em João 8,36. Irmão, nada pode parar a igreja de Cristo. Nada pode parar quando nós colocamos no nosso coração que nós temos uma missão e nós precisamos cumpri-la da melhor maneira. Nós precisamos de nos colocar na brecha, não nos colocar em posição de conforto, em posição, irmão, de superioridade. Mas o dia que a igreja, irmãos, entender qual é o seu papel na realidade, ela vai fazer cumprir sua missão com excelência, com capacidade. Não é o que nós temos visto muito hoje, mas eu creio que nós podemos, irmãos, através do ensino, nós podemos aqui aprendermos o que representa a igreja, que sou eu, na missão de ganhar a alma para Cristo, salvar as vidas que estão perecendo no pecado, irmão. E ele continua aqui, quanto ao apóstolo, ele convida os judeus para informá-los sobre sua situação. Aproveita para pregar-lhe a respeito de Jesus. No verso 20, ele afirma que aquela situação era decorrente da esperança de Israel, fazendo menção ao tão aguardado Messias. Ali estava a oportunidade de ensinar-lhe sobre Cristo. Assim, aprendemos ainda que quanto mais preso à esperança de Israel, mais livres somos em Cristo, irmão. Isso é o que o texto está falando. Quantas vezes, irmão, que nós nos sentimos impedidos de realizar um sonho, uma tarefa, alguma coisa, algum projeto, irmão, porque existem sistemas que muitas vezes impedem, em nome de um evangelho, mas nós não podemos, irmão, deixar de fazer. As oportunidades que surgem, mesmo dentro das prisões, das cadeias, das algemas, da doença, nós precisamos, irmão, cumprir a missão de anunciar Jesus, dizer qual a diferença que ele fez na minha vida. Eu não sei qual a diferença fez na sua, dentro da sua igreja, dentro do seu grupo social. Mas nós temos, irmãos, a minha convicção que eu tenho no meu Senhor,
das Escrituras que eu aprendi. Eu creio que não tem nada que possa impedir, irmão, de nós estarmos anunciando as grandezas de Cristo, do Evangelho de Cristo, na vida das famílias, das pessoas, daqueles que estão encarcerados, que estão doentes. Então, irmãos, eu olho essa lição aqui como um grande ensinamento para nós. E eu tenho cada vez mais convicção de que a igreja somos nós. E a palavra de Deus está aqui, disponível, irmão, clara, para nós estarmos falando desse amor. Agora, como? É problema de cada um. Cada um vai procurar os seus caminhos, as suas argumentações, o seu cuidado, o seu zelo, o seu amor, o seu acolhimento, de tal forma que nós podemos, através do relacionamento, nós apresentarmos Jesus, que é a solução de vida para a humanidade hoje, nesse tempo. E ele continua, irmão, outro assunto muito importante, outro tópico, irmãos, que fala que a igreja revela em sua história a nítida percepção da sua missão. Irmão, você tem percebido essa nítida percepção, essa nítida realidade da missão da igreja? A sua missão. E ele fala aqui, meu irmão, que a igreja sempre será questionada pelo mundo sobre a razão da sua fé, em que crer e como crer. O texto nos revela que aqueles judeus afirmam que gostaríamos de ouvir de ti o que pensa, porque sabemos que por toda parte fala-se contra essa seita. Então Paulo vê na curiosidade daqueles homens a oportunidade de apresentar-lhe o evangelho, utilizando-se das Escrituras, o Antigo Testamento. Ele investe uma manhã e tarde no propósito de persuadi-los na fé em Jesus. O apóstolo Pedro nos recomenda: estejamos sempre preparados para responder a todos que vos pedir a razão da esperança que há em vós. 1 Pedro 3,15, irmão. Aqui, meu irmão, eu fico assim muito feliz de saber, irmãos, o quanto que o evangelho ele é transparente, ele é simples, mas muitas vezes nós criamos alguns questionamentos, algumas dificuldades. E o apóstolo Paulo, ele fala, então Paulo vê na curiosidade daqueles homens que não criam, irmão. Eles tinham o evangelho como uma seita, que manipulava, que prendia, que catequizava as pessoas. Mas aqui Paulo pôde, irmãos, através dessa falta de fé, de esperança dessas pessoas, ele pôde ver oportunidade de anunciar o evangelho e dizer a importância dele na vida das pessoas. E aqui, meu irmão, ele apresenta alguns tópicos muito importantes. Aprendemos aqui a primeira lição. Devemos estar prontos a responder a qualquer um que nos perguntar a razão da nossa fé, sabendo que não há maneira mais eficaz da igreja estar preparada para responder o mundo, senão pela sua experiência com o Senhor Jesus. A igreja deve ter em sua retina a nítida visão de que sua missão é pregar o evangelho. A grande comissão nos aponta a razão de ser da igreja. A igreja precisa ver nesta tarefa não um adendo ou algo ocasional, mas seu propósito maior. Irmão, qual é o meu propósito maior? O que eu estou fazendo dentro da igreja, irmão? Será que eu tenho entendido esse primeiro tópico? Muito especial, a igreja deve ter em sua retina, na sua visão. Irmãos, já pensaram nisso? A nítida visão de que sua missão é pregar o evangelho. Qual é a missão, irmão? Nós vamos para a igreja, talvez? Será que é para nós pregarmos o evangelho? Será que é para nós nos colocar em posição para aprender a palavra de Deus, para nós estarmos doando, ensinando
Será que nós estamos sentando na igreja para aprender, para nos levantar para ensinar? Será que nós temos essa nitidez na nossa visão? Porque eu vejo, irmãos, a igreja construindo muitos eventos, muita festa, muito passeio, muito conforto. Irmãos, e pouca ação no sentido de anunciar, de ensinar o que aprendeu dentro do templo. O templo é para nós aprendermos e sairmos dali para anunciar os confins da terra, irmão. O texto nos ensina isso. Será que é isso que nós temos aprendido, irmão, nesse tempo? Será que nós temos tido essa visão nítida de que a igreja é local de aprendizado? E aqui, meu irmão, numa segunda lição que nós podemos aprender, não é só a consciência de sua missão, mas qual o papel da igreja nesta missão. O texto declara, irmão, alguns criam no que se dizia, mas outros o rejeitavam. No verso 24, muitas vezes nós sentimos incompetente, frustrado, após pregarmos alguns rejeitarem a mensagem. Devemos substituir este sentimento negativo pela sensação de ver cumprida e entendendo qual o nosso papel nesta missão, por algum motivo. O primeiro motivo, irmão, a conversão de pecadores em cidadão dos céus é uma ação de Deus na vida delas e não na nossa, irmão, e não na nossa. À medida que elas ouvem e creem, Deus fará o milagre do novo nascimento nela. Por mais recurso que venhamos a ter, esta é uma obra exclusiva de Deus nos homens. Irmãos, eu tenho visto grandes pregadores, tenho visto grandes conhecedores, grandes pessoas ensinando e querendo, meu irmão, através daquilo que ele ensina, fazer a diferença. Esse texto ele fala, irmão, observe, Paulo tinha uma base bíblica teológica, né? Nós sabemos do conhecimento dele. E quantas vezes a missão foi rejeitada, o evangelho foi rejeitado. Então nós vemos aqui, devemos substituir este sentimento negativo pela sensação de ver cumprido e entendendo qual o nosso papel nesta missão, por alguns motivos, não é? O primeiro, ele fala que é a conversão de pecadores em cidadão dos céus. É uma ação de Deus na vida delas e não na nossa. Muitas vezes nós falamos do amor de Deus, a pessoa entende, nós achamos que fomos nós que convertemos. Foi a minha palavra especial, a minha palavra maravilhosa, o meu cântico, a minha forma de culto. Foi porque eu que fui influenciador da vida, da conversão dela. Meu irmão, esquece isso. Isso não é verdade. O nosso papel, irmão, é dizer a importância do evangelho, é pregar a palavra de Deus. Quanto à conversão, isso é papel de Deus, do Espírito Santo. Nós não temos nenhuma influência nisso, irmão. Apenas nós devemos ensinar aquilo que nós aprendemos. E a ação desse ensino é a conversão de pecadores. Pessoas que estão entendendo, que vão entender e que vão receber o Evangelho de Cristo em suas vidas e ser transformadas. Irmãos, o Evangelho é vida, o Evangelho é boas novas. E esse é o nosso papel de anunciar. E a conversão é o Espírito Santo, é Deus que vai fazer, é Jesus Cristo, é o Senhor da igreja que vai fazer. E aqui a segunda, ensino muito especial, irmão, não vincule a conversão do ouvinte à capacidade do pregador. Quantos pregadores que acham que são semideus, irmão? Eles têm a unção e o poder, né, de convencer e de converter. Não tem, irmão. Ele tem a obrigação, o dever de ensinar a palavra, de pregar a palavra e deixar que Deus conclua isso aí de forma muito especial na vida dessas pessoas. Não torne
a rejeição do evangelho dele numa questão pessoal. Ninguém pode questionar a experiência, a capacidade de Paulo em anunciar o evangelho, mas vemos claramente que algumas pessoas rejeitam a mensagem do evangelho. Está lá no versículo 24, irmão. Então, irmão, não é... O apóstolo Paulo tem pregador melhor do que ele? Aí vocês me apresentem, porque eu queria saber, irmão. Um homem que pregou com a sua vida, com sua dor, com a sua carne, com o seu sofrimento, com as suas cadeias e prisões. E em nenhum momento ele deixou de anunciar o evangelho. Se tiver alguém que fez algo semelhante ou superior, irmão, e quantas pessoas rejeitaram a mensagem que ele pregou, do Cristo vivo. Irmão, nós não podemos nos basearmos nessas atitudes de rejeição daquilo que nós estamos pregando. Quantos internautas hoje vão acessar os canais da nossa igreja? Será que todos vão se converter, irmão? A quando eles vê essa lição preciosa da palavra de Deus, que não deixa dúvida aonde que nós podemos, qual o caminho que nós podemos traçar para nós chegarmos aos pés de Cristo, receber o evangelho e ser bênção extraordinária na vida. Milhares de pessoas, irmão, estão ouvindo milhares de mensagens, mas não têm se comovido, não têm entendido. Irmão, eu nunca vou deixar de comer uma boa comida e vou comer uma comida ruim sem eu ter conhecimento. Eu só como uma comida talvez que não seja tão saudável porque eu não conheço, eu não sei, eu não tenho acesso. Mas se nós temos acesso, e quantas pessoas estão rejeitando o evangelho, irmão? Porque talvez nós estamos querendo pregar outro evangelho, não o evangelho de Cristo, o evangelho da simplicidade, o evangelho do amor, do respeito, da consideração, do ensino, irmão. Estamos tirando muito tempo de oração, mas não temos nada de ensino. Nós não temos aprendido para que nós estamos orando. E isso não faz nenhum sentido na vida da igreja, na vida das famílias, das pessoas, da humanidade, irmão. E a terceira, irmão, ele fala assim, ó, não acredite que a qualidade de tempo da pregação, a quantidade de tempo da pregação é o fator determinante para que as pessoas se convertam. Acreditar que pregar até a exaustão é a garantia delas crerem. E no mínimo, pretensiosidade e petulância. Paulo pregou durante toda a manhã e tarde. E mesmo assim, alguns rejeitaram a Cristo. Irmão, isso aqui é algo tremendo para nós. Porque nós vemos, irmão, Paulo, ele pregou uma manhã toda, pregou a noite toda, até a tarde. E muitas pessoas rejeitaram. Sabe por quê, irmão? Porque eles não entenderam. O que nós estamos pregando, irmão? Como é que nós estamos pregando? Será que a minha palavra, a palavra de Deus que eu uso, é de Deus ou é minha? Se for minha, não vai, irmão. Né? Nós precisamos nos colocar em posição de servo para nós estarmos alcançando, irmão, essas pessoas, acolhendo, ter um relacionamento. Nós precisamos, irmão, ter clareza naquilo que nós falamos, senão não vai alcançar o objetivo, que é a transformação de vida, do Espírito Santo mover esse coração. Porque se eu não tiver uma vida de santidade, de santificação, o Espírito de Deus não habita em pecado, não habita em vidas que não têm a unção, que não têm a responsabilidade de honrar Cristo como Senhor. E ele continua, irmãos, a exaustão, né, do Evangelho não vai resolver. Na quarta ensino, ele fala, não vincule o seu know-how, sua sabedoria, sua capacidade de conhecimento bíblico e teológico, à conversão das pessoas. Observe que Paulo tinha uma base bíblica teológica com uma argumentação incontestável, com base nas escrituras sagradas, veterotestamentária,
testamentária. Mesmo assim, algumas pessoas a rejeitavam. Quantas pessoas rejeitaram, irmão? Mesmo com toda a capacidade, todo o entendimento, toda a bagagem, irmão, de conhecimento, muitas pessoas não entenderam e rejeitaram a mensagem de Paulo. Então, meus irmãos, nós precisamos nos colocar como igreja, na maior simplicidade como Jesus fez. É essa a expectativa do Senhor Jesus para a vida da sua igreja. O outro tópico muito especial, irmão, a igreja tem uma história com as Sagradas Escrituras. Com as Sagradas Escrituras, 28, de 26 a 28. A mensagem é a prática da igreja, tem uma procedência. As Escrituras Sagradas, a modernidade e suas tendências ideológicas, por mais que seja uma realidade ameaçadora, a pregação contundente e eficaz da igreja só acontecerá à medida que utilizarmos a Bíblia Sagrada como pressuposto e fonte inerrante e suficiente. Veja que Paulo não apenas usa como base de sua pregação as Escrituras Sagradas, mas também como resposta à incredulidade e dureza dos corações dos homens. Aprendamos algumas lições, irmãos. Algumas lições muito preciosas. A primeira, a Bíblia é a palavra de Deus. O Espírito de Deus fala por meio do Espírito das Escrituras. Não é Isaías ou uma tradição religiosa. Deus é que fala. Irmão, não tem profeta, não tem homens. Se Deus não tiver no direcionamento, se Deus não tiver usando, não tem grandes pregadores, não tem pequeno, não tem servo, não tem ninguém. Irmão, se nós não deixarmos o Senhor fazer, apenas nós nos colocarmos como pequenos instrumentos, é impossível, irmão. Quando nós temos um coração voltado para tantas coisas, tantas ideologias, que não leva a nada, o Senhor não vai operar. Então, irmão, nós temos aqui tudo para nós aprendermos. A segunda, a rejeição, quanto mais ao Evangelho, é algo previsto pelas Escrituras, irmão. Apesar das extraordinárias mensagens de salvação do Evangelho a todos os perdidos, as pessoas estão insensíveis ao toque da graça de Deus, obstinadamente rejeitam o dom maravilhoso dele. Irmãos, vocês já, por um acaso, vocês já perceberam isso? Vocês têm conhecimento disso? Da rejeição do Evangelho? Quantas vezes você falou do amor de Deus e as pessoas nem olham no teu rosto? Não interessa, não querem, vira as costas. Ele atravessa uma rua, irmão, para não ouvir. Será que isso é alguma novidade para alguém? Irmão, mas isso nos dá o direito de nós não falarmos? Precisamos continuar, irmão. A rejeição, quanto mais ao Evangelho, é algo previsto pelas Escrituras. Apesar das extraordinárias mensagens, nós vemos, irmão, a salvação do Evangelho, todos os perdidos. As pessoas estão insensíveis ao toque da graça de Deus, obstinadamente rejeitam o dom maravilhoso de Deus. No verso 27, o terceiro, irmão, a maior necessidade do homem é ouvir e crer neste Evangelho para ser salvo. Irmão, que desafio a igreja tem de pregar o Evangelho, irmão. Não importa se eles vão chegar a conhecer, receber, ouvir, não importa. Nosso papel é pregar, irmão. É anunciar Cristo, dizer as verdades do Evangelho. E aqueles que recebem, irmão, são bem-aventurados. Esses são homens que são bênçãos extraordinárias, são felizes, bem-aventurados, porque eles receberam a mensagem. E a terceira, irmão, a maior necessidade do homem é ouvir e crer neste Evangelho para ser salvo. A finalidade da ação da igreja neste mundo é a conversão das pessoas, para que assim sejam curados por Deus da maior
e mais terrível doença da humanidade, que é o pecado. Irmão, vocês conhecem, por um acaso, alguma doença pior do que o pecado? Eu acho que a única que leva à morte é o pecado. O salário do pecado é a morte, né, irmão? Então, eu creio que nós precisamos, irmão, como o apóstolo Paulo, cuidar dos nossos irmãos em Cristo, da nossa pátria, da nossa nação, da nossa família, da família da igreja, irmão. Nós precisamos de entender qual é o papel nosso de cuidar daqueles que estão afastados porque não entenderam, porque eles se rejeitam porque não conhecem, porque muitas vezes nós estamos falando muito e pregando pouco. Não temos a humildade necessária para nós ter um bom relacionamento, onde nós pudermos, irmão, parar um minuto e explicar com amor, com respeito, com honra, com entendimento aquilo que o Senhor quer falar através de mim, através da igreja de Jesus, a cada um de nós. Um outro tópico importante: uma igreja tem uma história com a pregação do reino de Deus. Irmão, qual é a outra história que a igreja tem se não for a pregação do reino de Deus? Será que nós temos visto essa pregação sendo anunciada em todos os quadrantes da terra, em todo momento, em todo tempo? O evangelho é a mensagem poderosa de Deus para a salvação do homem. Ele entregou à igreja a tarefa de fazê-lo chegar aos confins da terra. Para tanto, é preciso entender que, primeiro, o poder de alcance do evangelho é limitado e não faz acepção de pessoas, irmão. Quantas vezes que nós tratamos aquelas pessoas do nosso grupo com maior amor e carinho, e aqueles, irmão, que mais precisam, nós rejeitamos, nós excluímos, nós não temos paciência, não temos amor, sentimos até repulsa, porque não fala a minha linguagem. Nós não sabemos conviver com o diferente, irmão. Nós queremos viver com pessoas cheirosas, perfumadas, cristãs, quase santas, e as pessoas que realmente precisam, irmão. Nós queremos estar no nosso grupo de gente que fala bonito, lindo, pessoas que nos acolhem, que dá tapinha nas nossas costas. Nós queremos estar no meio desse bolo, irmão. E as vidas que o Senhor Jesus ordenou para a igreja cuidar, ela tem sido rejeitada. Ela não tem tido olhar, não tem tido escuta, irmão. Eles não ouvem porque nós não falamos, nós não ensinamos. Porque o mais importante é estar no meio do meu grupo seleto. Entendeu, irmão? Isso é a realidade da igreja hoje, irmão. Lamentavelmente. Mas, irmão, nós não podemos desistir porque nós temos um compromisso. Nós recebemos o evangelho e nós precisamos pregar conforme o Senhor Jesus espera que nós pregamos, que nós sejamos representantes da igreja nesse tempo. O poder de alcance do evangelho é limitado e não faz acepção de pessoas. O alcance deste evangelho da graça é universal. Onde houver uma alma perdida, ele é suficiente para encontrá-la e salvá-la. No versículo 28, irmão. E o segundo, o sustento financeiro para pregar o evangelho. O texto nos revela, irmão, que Paulo ficou em prisão domiciliar por 2 anos, em uma casa alugada. No verso 30, ele não tinha como sustentar-se, sendo prisioneiro romano, mas a igreja mobilizou-se para pagar o aluguel e todas as suas necessidades ali. Irmão, é assim, irmão. Lamentável. Como que nós não temos essa visão de contribuir, de ajudar, de cooperar, de participar, irmão? Eu estou falando aqui, irmão, de dar muita quantidade. Não importa, irmão, o que tiver a tua mão, faça conforme a tua força. Esquece, irmão, o outro que não faz. Mas nós precisamos fazer, irmão. A igreja precisa de sustento. A igreja precisa de cuidado, de zelo. Irmão, não importa o que estão fazendo, se estão fazendo certo ou errado. Importa o que eu tenho no meu coração. O que Deus colocar no meu coração para me fazer, eu tenho que fazer conforme as minhas forças. Esquece o que não faz.
Esquece, irmão, o que faz errado, o que não cumpre a missão. Eles são carentes de nós, da nossa ajuda, do nosso socorro. Porque se você sabe, me ensina, irmão, eu quero aprender, eu preciso de aprender. Eu quero estar na presença de Deus. Mas muitas vezes, irmão, nós negamos, porque eu não quero ensinar. Eu já sei, então para mim, isso é egoísmo. E, irmão, isso não é de Deus, isso não é o Evangelho de Cristo. Então, irmão, todos nós precisamos de fazer o melhor que nós pudermos. Se eu puder dar um copo com água, se eu puder dar uma palavra, um minuto de escuta, de olhar nos olhos, irmão. Esse é o que o Senhor Jesus espera de nós. E o terceiro ensino, irmão, tudo pode ser uma oportunidade de pregar o Evangelho do Reino. A prisão não limita Paulo de testemunhar, discipular e escrever cartas às igrejas, o que para muitos seria uma limitação. Ele se utilizava daquela condição para cumprir a grande comissão entregue à igreja por seu Senhor, no versículo 31. Meus irmãos, eu louvo a Deus, porque esse momento é muito especial para mim. Irmão, quanto que nós temos feito? Como temos feito? De que maneira, irmão? Como é que eu tenho recebido, acolhido, eu tenho ouvido e tenho ensinado aquilo que o Senhor Jesus determinou para mim fazer? E eu recebi e tenho negado de fazer. Irmão, como é que nós temos? Como é que nós temos olhado o outro? De que maneira nós temos tido um relacionamento saudável, espiritual, de amor e respeito? Como é que nós temos, meu? Eu tenho visto uma igreja com poucos relacionamentos. Porque, irmãos, nós queremos estar no meio de um grupo seleto. Irmão, não é esse o papel. Nós precisamos acudir aqueles que mais precisam, irmão. Aqueles que estão carentes de amor, de honra, de respeito e de cuidado. E nós estamos procurando pessoas cultas, capazes, eloquentes, que falam bonito, palavras diferenciadas. Mas o amor de Cristo não é isso. Ele diz que ele veio para todos. O Evangelho do Reino é universal, irmão. Ele chega aos 4 quadrantes da terra da mesma maneira. Irmão, que Deus nos dê visão, entendimento, graça, capacidade de nós vivermos esse Evangelho lindo, precioso, sem restrição de pessoas, sem exclusão, irmão, sem acepção de pessoas. Que Deus abençoe cada uma pessoa, irmão, que ouviram, que compartilharam aqui desse momento, que vão ouvir, que eles possam, essa mensagem, dessa lição preciosa, irmão, seja um instrumento de bênção na minha vida, na vida da minha família, na vida da família da igreja, da liderança da igreja, de todas as pessoas que tiver acesso aos canais da igreja. Que Deus abençoe toda a liderança, irmão, e que os internautas, que eles possam também entender que a nossa igreja está ali na Rua Coronel Francisco Soares. Se você quiser visitar a igreja, será um grande prazer, irmão, nós estarmos juntos para ali cultuar o Senhor e aprender da palavra de Deus. Que Deus abençoe cada uma família, cada um ouvinte, cada um internauta, cada uma pessoa que vão estar acessando esses canais da nossa igreja. Vamos orar agradecendo a Deus. Pai, nós te louvamos e agradecemos o teu nome pela bênção da vida, Senhor Deus, pelo privilégio de poder estudar a tua palavra. E, ó Deus, aplica no nosso coração, Pai. Nos dê capacidade de entender e viver, Pai, aquilo que tu tens preparado para cada um de nós. Perdoa nossas falhas, Deus, as nossas limitações, aquilo que eu não pude, ó Deus, aqui compartilhar e ensinar. Que eles tenham, Deus, acesso direto à palavra e que eles possam, Deus, aqui tirar muitas outras lições preciosas para as suas vidas. Oramos assim agradecido, Pai, pela nossa igreja, toda a liderança e, ó Deus, que nós estejamos sempre prontos para ouvir a tua voz e levar a mensagem aos confins da terra. No nome do teu Filho Jesus oramos. Amém.